Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai abordar diversos temas. Nós vamos falar sobre lifting facial, toxina botulínica, o famoso Botox, e também preenchimento. Quem tira as nossas dúvidas hoje é o cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dr. André Colaneri. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. Obrigada pela preferência, você que escolhe assistir ao Consulta ao Doutor nessa faixa de horário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente hoje fala sobre toxina botulínica, preenchimento, lifting facial, diversos assuntos aqui abordados. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. André Colaneri. Já está posicionado aqui, ele é cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu convido você a participar do programa de hoje. Ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Você, então, liga durante todo o tempo do programa, pode participar ao vivo, falar ao vivo aqui conosco durante o Consulta ao Doutor de hoje. Você também pode escrever na nossa rede social favorita, que é o Facebook, facebook.com/Consulta ao Doutor. E hoje tem um outro jeito de participar do programa. Se você está aqui em São Paulo, dá para dar uma chegadinha no Vale do Anhangabaú, você pode encontrar ele, o nosso repórter Eliezer Pereira, que já está posicionado e vai falar ao vivo conosco a partir de agora. Boa tarde, Eliezer Pereira. No link aqui, no centro da cidade, é com você. Olá, Denise, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem assiste ao Consulta ao Doutor de hoje também. Exatamente, Denise, estamos aqui no centro de São Paulo para levar as dúvidas então da população até o Dr. André, que eu tenho certeza que vai ajudar a esclarecer muito as dúvidas da população sobre esse tema que é muito fácil, né, a gente falar, já que aqui no Brasil as cirurgias plásticas, né, elas estão sempre no topo do ranking das cirurgias e o Brasil está sempre no topo do ranking dos países que mais realizam esse tipo de cirurgia também. Então, com certeza, muitas dúvidas vão aparecer e assim que elas aparecerem, eu te chamo para o Dr. André poder então explicar e tirar todas as dúvidas da população aqui de São Paulo, Denise. Excelente, nós estamos aguardando então a participação das pessoas que estiverem por aí. Doutor André Colaneri, muito obrigada por ter vindo, é sempre um prazer te receber aqui. Eu que agradeço o convite novamente. Hoje com o link, então, as pessoas vão parar lá, o nosso repórter vai abordar as pessoas, porque todo mundo tem dúvidas sobre esses procedimentos que a gente vai conversar aqui hoje. Não é verdade? Todo mundo deve ficar bem informado sobre o Botox, sobre, que é a toxina botulínica, né? A gente fala Botox porque é o nome comercial, mas não é a única marca que existe. É bom frisar isso, né? Porque de repente você vai ao médico e pede para ser utilizado ali, o melhor para você é utilizar a toxina botulínica, e aí você vê ali a embalagem, não é essa marca, né? Tem outras, não tem, doutor? Tem várias outras marcas, é o nome comercial mais conhecido, assim, né? Como nós mas temos tantos produtos que a gente tem uma marca. Exatamente, né? Mas existem outras marcas também muito boas, ótima qualidade, da mesma toxina botulínica. Vamos começar falando então sobre a toxina botulínica. Tá, então vou começar explicando o que é essa toxina. A gente costuma sempre falar sobre que é bom para quem tem rugas, então, né, que paralisa o rosto. Um excesso também não é bom, a gente vai falar sobre isso. O que é, afinal, essa toxina botulínica? A toxina botulínica é uma toxina, né, bastante estudada, já de longa data, com a aprovação da FDA americana há muito tempo, então muito segura para o uso médico, né. Agora sim, em grandes quantidades, lógico, não uso médico pode trazer o botulismo, que é uma doença que paralisa a musculatura, é uma doença grave, mas lógico, não do uso médico, né? Usaria muito dose muito maior, né? Então, essa toxina, ela paralisa a musculatura. Como ela age? Você tem o estímulo que chega no músculo para ele contrair, vem através dos nervos, né? Então, vem do cérebro, passa por todos os nervos e vai chegar na musculatura.
a liberação de uma substância pelos nervos que o músculo vai receber e vai contrair, que é a acetilcolina. O Botox, ele paralisa a liberação da acetilcolina. Então, o músculo não recebe a informação e acaba não contraindo. É interessante saber disso, por quê? Porque o suor também, ele tem o mesmo estímulo, ou seja, o nervo vai liberar acetilcolina que a glândula sudorípara vai receber e vai suar. Então, por isso que o Botox também, ou a toxina botulínica, né, melhor dizendo, também ela vai ser usada para diminuir o suor excessivo, que é a hiperidrose. Fala, mas a toxina botulínica serve para os dois? Por quê? Mas são coisas totalmente diferentes, né? Suar e o músculo contrair, porque ambos dependem da liberação pelo nervo, pela acetilcolina. Então você bloqueia ali, nem o músculo recebe a informação para contrair, nem a glândula recebe a informação para suar. Então essa é a forma de ação da toxina botulínica. Então, em se tratando de face e de rugas, por que ela é tão usada assim? Você tem dois tipos de rugas na face, né? Duas classificações, digamos assim. As rugas dinâmicas, são dinâmicas porque quando você dá risada, quando você mexe, o músculo contrai e aparecem as rugas. E as rugas estáticas, que são aquelas que já, mesmo separado, olhando quietinho no espelho, já existem lá. Uma ruga dinâmica pode se tornar estática com o passar do tempo, ou seja, de tanto dobrar no mesmo lugar, vai machucando a pele vai envelhecendo com o tempo, ela vai ficando cada vez mais fina e o músculo dobrando no mesmo lugar pode passar a ter aquelas rugas estáticas na testa, pés de galinha, na pessoa que já tem uma idade, costuma um pouco depois dos 30, 40 e progressivamente. Então, a toxina botulínica paralisando a musculatura nessa região, testa, entre a glabela, entre as sobrancelhas, pés de galinha, então o paciente vai rir, vai sorrir, vai gesticular sem dobrar ali. Então as rugas, elas não vão se formar. Pode usar para amenizar as rugas que já existem, aqueles vincos muito profundos podem amenizar, mas nem sempre vão sumir, mas pode-se usar para evitar que essas rugas fiquem permanentes. Então, quando o paciente já começa a ter aquela ruguinha, que já começa a querer marcar, você vê que já está querendo, se usar a toxina botulínica, a pele dá uma relaxada, ela consegue descansar um pouco, se revitalizar e evitar que o vínculo venha a ser permanente. Perfeito. Esse primeiro passo, então, essa primeira conversa, ela pode acontecer muito antes, então, como você falou, das rugas se estabelecerem ali, A partir de que idade já se usa, então, você já consegue aplicar aí a toxina botulínica nos pacientes? A gente vai, durante o programa, muitas vezes usar o feminino para falar, porque eu acredito que as mulheres vão mais atrás desses procedimentos, mas os homens têm procurado muito também. Tem crescido demais, muito. A procura quebrou esse tabu de que se cuidar é coisa de mulher, Hoje já não tem mais. Hoje os homens se cuidam bastante e a toxina botulínica é muito feita como preenchimento, é muito feita. As cirurgias plásticas também aumentando muito a procura dos homens. Hoje se tem mulheres maravilhosas, com 50 anos que parecem ter 30. E a mulher acaba envelhecendo antes do homem, porque a pele é mais fina, Então, o que antes não acontecia. Mais uma para conta das mulheres. O que não acontecia antes, Então, o que mudou? A mentalidade mudou. Antigamente se corria atrás do prejuízo, então tomava um monte de sol, não fazia nada, a hora que começava a ficar tudo cheio de buraco, a pele flácida, os vincos, agora eu quero correr atrás, vamos operar. Hoje a tendência é evitar, postergar o envelhecimento. E fazer cada vez mais cedo. Então você usar protetor solar para não deixar ultravioleta machucar a pele, fazer a toxina botulínica para evitar que fique buracos das rugas dinâmicas virar estáticas, fazer alguns peelings para a pele espessar. Então você vai jogando envelhecimento para frente. Então quando usar? Quando a pele começar a querer vincar, mesmo você parada. Em torno de 35 anos é o mais comum. Pensei que era até mais cedo, mas vou abordar mulheres essa questão com pele muito fina, muito clara, antes. Pessoas com pele grossa, negro, asiático, que tem uma pele mais grossa, costuma postergar um pouquinho. Vamos chamar o nosso repórter, Eliezer Pereira. Já tem aí uma telespectadora, alguém que estava passando aí pelo Vale do Anhangabaú, no centro aqui de São Paulo. Eliezer, com você.
Olá, Denise, exatamente, a Cristina está aqui do meu lado e ela vai fazer uma perguntinha pra gente sobre essa questão do lifting. Uma boa tarde, muito obrigado, né, por fazer aqui a pergunta. Qual que é a sua dúvida? Então, eu queria saber quando que o lifting é indicado, né, pra pessoa. Muito bom, muito obrigado. Daí, Denise, a dúvida da Cristiane. Perfeito. Vamos dar uma paradinha então na toxina botulínica. A gente fala do lifting para atender a nossa telespectadora. Depois a gente volta aí e aprofunda bastante. Lifting facial, a partir de quando? Quando que é indicado? O lifting facial ele vai corrigir a flacidez da face, né? Que pode ser a flacidez muscular e a flacidez de pele. A plástica ela não é indicada por idade, né? Ela é indicada pela presença ou não do que vai ser tratado. Né? Então, como a gente acabou de falar que também a toxina botulínica pode ser de 30 anos até um pouco mais tarde, o lifting também. Agora, para você ter um envelhecimento de pele passível de corrigir com cirurgia, dificilmente é menos dos 40 anos. Então, geralmente é em torno de 45, a maioria é entre 50, por aí. Quer saber mais sobre lifting facial? A gente vai chegar lá aqui com todos os detalhes. O doutor vai explicar tudo aqui pra gente. Mas quando surgem as perguntas aí, a gente vai respondendo para o nosso público, claro, né? Agora, continuando na toxina botulínica, as primeiras rugas, então você falou até do tipo de pele, né? Elas podem chegar muito antes do que seria o considerado, entre aspas, normal, né? Às vezes, e a gente percebe, né? Às vezes um sofrimento muito grande na vida da pessoa marca aquela pessoa com rugas, dá tristeza, né? Porque eu sempre falo aqui, se as rugas forem do sorriso, tá ótimo, né? A gente pode até melhorar, claro, né? Mas que essa marcação seja da alegria ou do natural e não da tristeza. Tem alguns né? fatores que apressam o envelhecimento, né? A pele muito fina é um dos fatores genéticos que vai facilitar ter rugas. Então, aquela paciente a gente sabe que a pele é fina? Sim, aquele ruivinho, né? Aquela paciente bem ruivinha, delicada, uma pele parece um papelzinho, né? Ela vai envelhecer mais rápido porque é mais fina. A fina esgarça mais rápido. A pele grossa é um elástico mais duro, é mais difícil de machucar, né? Então, quanto mais clara a pele, mais fina, mais ela envelhece. Cigarro é um dos fatores maiores de envelhecimento, não só pelas toxinas, por problema de circulação, tem oxigenação. Uma questão da oxigenação, né? Circulação. Circulação, oxigenação, toxina, tem tudo. E também o hábito. Então, o fumante tem muitas rugas em volta da boca. Do próprio hábito de fumar. Sol também é outro veneno, né? Ultravioleta, ele vai machucando, danificando a pele e ele é cumulativo. Você, não, tomei muito sol até os 20 anos, depois não tomei, mas você vai colher o resto da vida essa exposição solar, né? Então ela também machuca a pele. E também tristeza, depressão, né? Desnutrição. Tudo isso pode interferir na qualidade da pele. Quanto mais fina ou pior a pele, ou mais sofrida ela for, né, por fatores do paciente ou externos, né, mais vai ser suscetível a ter machucados, né? Já eu volto para saber sobre essa questão do tabagismo. Eu não sei qual é a sua opinião e a sua conduta, mas eu já entrevistei outros profissionais cirurgiões plásticos que não operam fumantes. Então já você fala qual é a tua conduta, porque de fato isso deve atrapalhar demais o bom andamento do pós-operatório, durante a cirurgia e no pós-operatório também, né? Já o doutor fala qual é a posição dele, então, com relação a isso, ou se alguém que fuma fala, tá bom, doutor, eu vou me comprometer, então, a parar de fumar, pelo menos durante um período, a gente sabe que não vai resolver, que não devia parar de fumar para sempre, mas de repente a pessoa está interessada e por essa busca aí pela melhoria aí da parte estética, enfim, até para a reconstrução da autoestima, por que não? Vai fazer esse esforço. Já o doutor fala mais, o repórter Eliezer Pereira tem agora um rapaz lá para fazer pergunta pra gente. Vamos ver. Olá, Denise, voltamos aqui do Vale do Anhangabaú, ao meu lado está o Carlos, ele tem uma dúvida também para tirar com o Dr. André. Uma boa tarde, Carlos, qual que é a sua pergunta? Oi, boa tarde. Eu queria saber o seguinte, se a aplicação do Botox, em qualquer idade, tem alguma contraindicação, tanto para mulher como para homem? Valeu, Carlos, muito obrigado, vai lá que ele está com compromisso aí, Denise, a dúvida do Carlos. Obrigada, Carlos, Eliezer. Tem contraindicação, doutor? As contraindicações para a toxina botulínica é gravidez, doença neurológica, né? E
sabida alergia ao produto ou infecção na área que você vai aplicar, né? Então não pode fazer nenhuma injeção em nenhuma área que tenha uma infecção vigente, né? Essas seriam as contraindicações. Agora, a indicação por idade é o que a gente fala, a gente não trata a idade, a gente trata o que vai atrapalhando o paciente. Então, para ruga, dificilmente você vai fazer uma toxina botulínica abaixo de 30 anos, né? Raras exceções. Agora, para hiperidrose, existem muitos adolescentes, adultos jovens que trabalham, que suam muito na mão ou na axila e que isso causa um constrangimento enorme e que para isso poderia ser feito numa idade mais jovem. Tá. Dificilmente abaixo dos 16 anos, porque até a hiperidrose ela aumenta muito na puberdade, né? A criança é muito difícil de ter. Já eu pergunto mais da hiperidrose. Vou voltar no tabagismo, porque eu já ouvi da boca de colegas seus dizendo que não operam pessoas que fumam. Realmente atrapalha tanto assim, doutor? Atrapalha, né? O cigarro, além de ter mais de 4.000 toxinas, ele atrapalha muito a oxigenação dos tecidos, a cicatrização, por isso, né? E então aumenta os riscos de algumas coisas. Agora, depende da cirurgia, o risco vai ser mais elevado ou menos elevado, ou seja, cirurgias rápidas com anestesia local e sedação e alta logo depois, é difícil, ou com pouco descolamento, porque quanto mais você corta, mais você mexe na pele, mais machuca os vasos, né, as veias, as artérias, e mais propenso fica a ter um problema de circulação. O que é o maior problema de circulação? A necrose. A necrose é o apodrecimento da pele por falta de sangue. Não chegou sangue, a pele morreu e apodreceu. Né? Então esse é o tabagismo pode fazer isso? Pode aumentar esse risco, né? Então, algumas cirurgias que você tem um descolamento grande de pele, o lifting facial, que você solta muito a pele, a abdominoplastia, que você solta muito a pele. Então, quando você mais machuca as veias, as artérias, maior a propensão. Agora, prótese de mama, você desvasculariza muito pouco perto da vascularização de uma mama inteira. Então não vai dar necrose na pele por causa de uma prótese. É muito difícil de acontecer, né? Diferente de mamoplastia, mastopexia, que você vai cortar, tirar glândula, tirar pele. Então só abrir um buraquinho por uma prótese. Pálpebra, que você tem um descolamento pequeno perto da vascularização. Então, e são cirurgias com anestesia local e sedação alta no mesmo dia, então o risco é muito pequeno. Agora, para fazer cirurgias maiores, que além do risco de necrose, você tem aumento de risco de trombose. Trombose é o que? A coagulação, geralmente nas pernas, por falta de movimento. O cigarro aumenta muito isso. E se esse coágulo sair da perna e para o pulmão, chama embolia, isso mata. Né? Então, às vezes, alguns casos de morte, já saiu do hospital, foi para casa, 1, 2 dias depois, teve um problema respiratório e morreu. Pode ser uma embolia, né? Que pode ser de qualquer cirurgia. Né? As cirurgias que mais dão tromboembolismo são as cirurgias ginecológicas e as ortopédicas. Né? A plástica é menos. Mas toda cirurgia, com anestesia geral, ou peridural, ou RAC, né? Você precisa tomar cuidado e fazer uma profilaxia antes de trombose. Então, o cigarro nunca ajuda. Cirurgias longas, com descolamento grande, realmente é melhor não operar o paciente fumante. Tá. E a questão de parar de fumar para fazer a cirurgia? Como é que você... O mínimo do mínimo seria 1 mês, mas o fumante ou ex-fumante, ele sempre vai ter um risco aumentado, né? Ele não vai zerar o risco dele. Lógico que ele vai diminuir... Por esse acúmulo todo de vida, né? Vai atrapalhando a circulação, né? As veinhas vão sendo machucadas, você tem algumas doenças de microcirculação decorrente do cigarro. Tem uma figura para a gente mostrar, Ti, com relação à toxina botulínica, pontos de aplicação? Porque, doutor, a ideia, quando estiver pronto, você me avisa, Ti. A ideia é que fique bem natural, né? Então, se você tem uma ruga, ou mesmo antes dela se tornar... Todo procedimento estético, a ideia é um resultado natural. Exatamente. Não é você ter cara do procedimento. Ah, você fez isso. Não. O ideal é falar, nossa, você está bem, não parece a idade que você tem, né? Claro. Como está natural. Então, essa é a ideia, tanto da toxina botulínica, quanto dos preenchimentos e do lifting facial. Né? Quando alguém faz um lifting, o ideal é quem não conhecesse a pessoa, não saber que ela operou. Fala, nossa, você está linda, não parece que tem essa idade, né? Esse é o bom resultado. Se fica com o estigma da cirurgia, o estigma do procedimento, seja a toxina botulínica ou seja o preenchimento, já não ficou o ideal. Tá. Vamos lá, tem mais pergunta com o nosso repórter Eliezer Pereira, com você. Exatamente, Denise, a gente tem mais uma perguntinha aqui das ruas de São Paulo. A Camila está aqui ao meu lado e ela tem uma dúvida também. Boa tarde, Camila, qual que é a sua pergunta?
Eu queria saber quanto tempo dura o Botox. Aí, muito obrigado, Camila. Tá aí a dúvida dela, então, Denise. Quanto tempo dura a ação? Vou aproveitar, Zeca, para me despedir de você, então, hoje. Obrigada pela tua participação, viu? Volte sempre. Imagina, Denise, eu que agradeço, e na quinta-feira a gente está de volta no Consulta ao Doutor, trazendo também uma matéria, um assunto muito interessante, Denise. Até a próxima. Legal, vou ficar esperando, então. Até a próxima. Pra responder a pergunta da Camila, tem um tempo de duração, né? Limitado, não é para sempre. Tá, vamos falar como é aplicado, como o tempo dura, como funciona. Então, a aplicação da toxina botulínica, ela é feita com agulha, né? Uma agulha bem fina, né? A toxina botulínica é liofilizada, é um pó. Então, a gente dilui em soro fisiológico, né? Dependendo da quantidade que você quer para distribuir. E aí você vai fazer em alguns pontos também, dependendo da área que você vai fazer, com uma agulha muito fininha, né? Dói, é uma picadinha, não é gostoso, mas não é nada demais. Quando você aplica, é a mais fina que tem, né? É mais fina do que a de insulina. Deve ser ponto alguma coisa, né? A gente chama de 30 G meio, que ela é bem fininha, né? E você aplica, quando você aplica uma injeção no músculo, o músculo não tem tanta sensibilidade quanto a pele. Então você sente o furo na pele, que atravessa, mas é muito fininho, e então quando você não sente, Legal. né? Então demora 15 minutos, são vários pontinhos, né? Você até pode passar um creme anestésico antes, se quiser, esperar 40 minutos para sentir menos essa picadinha na pele, mas sem o creme também não costuma ser muita coisa. Muitos pacientes que fazem com depois falam, não, vamos logo, vai, passa, não dói tanto. Tem que ficar esperando, tem que esperar 40 minutos, tirar creme da cara e tudo mais, né? Aí cada picadinha pode ser uma gotinha aqui, outra gotinha ali. Significa que vai, pode não sangrar. Geralmente não sangra. Pacientes que tomam anticoagulantes, né, ou que tomou algum derivado do ácido acetilsalicílico, aspirina, melhoral, Doril, todos esses remédios que falam da dengue em casa, suspeita de dengue são anticoagulantes. Então, se tomou isso, daí a chance de sangrar um pouquinho mais e ficar roxo é muito maior. Não costuma ficar roxo, não costuma sangrar, mas cada picadinha tem esse risco de ficar roxo. O roxo vai sair em torno de 10, 14 dias mais ou menos, né? Então, aplicou lá a toxina botulínica. Durante 4 horas, tem que evitar de manipular, esfregar a área, deitar. Por quê? Porque é um sorinho que está no lugar e ele precisa ser absorvido naquele lugar, senão ele vai paralisar a musculatura errada. Que medo, então, durante 4 horas, doutor, você pode comer, andar, passear no shopping, normal, ver televisão, não vai ficar esfregando, não vai deitar para não escorrer. Mas coça? Não, não coça nada. Não coça nada. Né? Então, assim, caiu uma coisa no chão, tudo bem, pegar o negócio e virar, porque tem gente que fala, não posso nem abaixar, não. Mas não vai plantar uma bananeira e ficar meia hora, a ponto disso, né? Então, evitar fazer esporte por 4 horas também. Tomar depois de 4 horas, a bolada é rápida, o problema é a agitação do negócio e mudar a absorção do produto por uma vascularização maior, né? Então, depois de 4 horas, tudo bem, pode fazer o que você quiser, e ele começa a agir em torno de 2 dias e vai melhorando até 2 semanas. Não se aplicou e está pronto, não. Então você aplica, você vai para casa, né? Aquela picadinha lá que ficou um pouquinho maior, que nem a picadinha de pernilongo, em meia hora sai, porque é o sorinho que foi absorvido. Aí começa a agir em 2 dias, vai melhorando até 2 semanas. E dura em torno de 6 meses, às vezes 5, às vezes um pouco mais, depende do paciente. E também, homem tem uma musculatura muito mais forte, dura um pouco menos. Uma mulher que tem uma musculatura mais fina dura um pouco mais, né? Então tem a variação pessoal também. Mas em torno de duração, em torno de 5, 6 meses. Aí pode a cada 6 meses fazer uma nova aplicação. Tá. É bom que você falou que não começa a fazer o efeito na hora, né? Porque você vai se acostumando também com essa... vai devagar, né? Então cada dia você vê, tá um pouquinho mais paralisado e vai melhorando, melhorando, melhorando. Já você me fala se às vezes precisa fazer um retoque. Então, de um lado ficou melhor do que do outro. A gente sabe que nós somos assimétricos, não seria diferente, eu acho que é a nossa absorção. Já você explica pra gente se é preciso, às vezes, aplicar um pouquinho mais num lugar ali que não pegou tanto. Nem sei se essa palavra pode ser empregada desse jeito para toxina botulínica. Já o doutor André Colaneri tira essas dúvidas aqui para nós. Mandem suas perguntas. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, falar sobre toxina botulínica, lifting facial, preenchimento. A gente está terminando aqui o tema da toxina botulínica para partir para os próximos, né? Doutor André Colaneri, cirurgião plástico, hoje é quem tira as nossas dúvidas sobre esses temas. Aliás, é tão gostoso falar sobre isso, né? Eu perguntei sobre um retoque, doutor.
Às vezes é necessário, né? Como é que funciona isso? Às vezes um lado não absorve tão bem quanto o outro. Como é que você trabalha com essa questão? A conduta é muito particular de cada médico, Tá. né? Então, o que vai interferir na ação, na duração da toxina botulínica? A quantidade do produto que vai usar, a concentração da toxina que vai usar, a quantidade de pontos e a marca do produto, né? Então, tem produtos que duram mais, tem produtos que duram menos, tem a quantidade usada, né? Então, cada médico tem a sua conduta. Você provavelmente já tem suas marcas preferidas e trabalha com elas. Sim. Já sabe quais são os resultados com esses produtos, né? Exatamente. Então, é muito difícil ter que fazer retoque, né? Bastante difícil. Um ou outro pode acontecer, mas é bem difícil. Aí depende de cada paciente, de cada médico, na verdade, e pacientes. Tem pacientes que têm uma musculatura muito grossa, muito forte, precisa de uma quantidade maior. Pacientes que têm uma musculatura fina. Dá pra saber isso antes? Em termos geral, sim. Então, aquela mulher que tem uma pele mais fina, rosto esguio, pele bem fininha, branquinha, a musculatura é mais fina. Aí você pega um homem forte, com aquela musculatura quadrada da face, com aquela testa cheia de vincos fortes, grossos, esse músculo é muito mais forte. Tá. Né? Agora, uma coisa interessante, Denise, é o seguinte: você aplicando a toxina botulínica a cada 6 meses, você vai paralisar essa musculatura quase que constantemente. Então, o que acontece quando quebra o braço e põe um gesso e tira o gesso? O braço não está fininho? Sim. Porque atrofiou por desuso. Você não usou aquele braço, ficou fininho. Aí você vai fazer a fisioterapia até ela voltar a ficar forte. Se a cada 6 meses aplicar a toxina botulínica, é como se a cada 6 meses você tirou um gesso, põe outro, tirou um gesso, põe outro. Ou seja, o músculo vai atrofiando e cada vez vai ficar mais fino, com menos capacidade de machucar a pele, e a tendência é você começar a ter resultados um pouco mais duradouros, né? Não só pela ação da toxina, porque ela não vai agir muito mais do que o normal, mas o músculo está mais fraco, o músculo está com menos capacidade de machucar aquela pele. Até ele voltar a ficar forte para conseguir machucar, demora um pouco mais. É porque, querendo ou não, né, eu que tenho bastante expressão facial, assim, a gente vai treinando, parece uma musculação, né, com os nossos músculos da face, né, aí você acaba realmente vincando essa pele, né. Você falou do trabalho preventivo, já eu pergunto mais sobre isso. Vamos ver uma imagem, então, que o doutor trouxe aqui, pontos de aplicação, só que para que a gente consiga entender realmente onde é que são feitas essas picadinhas aí no nosso rosto, para que a gente possa se preparar também. Eu sou a paciente que busca esse tipo de informação, então eu quero me preparar. Onde é que vai ser feito, né? Vamos ver então os pontos de aplicação. Perfeito. Isso é só para mostrar a região. Na verdade, são muito mais pontos, né, na testa do que isso. Então, o músculo frontal, que é esse músculo da testa, ele é bastante usado na aplicação, porque as rugas na testa são frequentes. Não são só 4 pontos, são muito mais que isso. Os pés de galinha também é uma região bastante procurada entre as sobrancelhas. Você tem até um ponto aqui, né? Na própria sobrancelha ainda. É que ali tem a musculatura, que é o corrugador, né? Que deprime e traz a sobrancelha para o meio, né? Na parte de lábio, há médicos que fazem, eu não gosto de fazer. Eu acho que pode ficar com um resultado um pouco artificial, sem conseguir mexer. E também há médicos que fazem no pescoço, né? Que no platisma também não costumo fazer. Então, claro, cada médico tem a sua conduta, a sua concentração e sua distribuição. E para cada paciente muda também. Então, tem pacientes que têm mais rugas nos pés de galinha, tem pacientes que têm mais rugas na testa, e a gente vai distribuindo a quantidade da toxina botulínica que tem para aplicar, né, naquela região. Então, às vezes você faz mais na testa que no pé de galinha, às vezes mais no pé de galinha do que na testa. É bastante individualizado. E a gente é assimétrico, né? Um lado não é igual ao outro, você ri torto, né? A sobrancelha, uma é mais alta que a outra. Então, mesmo para cada paciente, você pode ter uma variação de lado. Lógico, você nunca vai deixar os dois lados iguais. Minha sobrancelha é um pouco mais alta que a outra. Já não era igual você pode mesmo, até tentar minimizar isso, mas não vai ficar igual. A ideia é ficar com uma face mais descansada, natural, menos pesada, né?
mas a simetria perfeita não existe. Agora, esse é só um, né, dos procedimentos que podem ser feitos no rosto para aliviar, né? E o Botox não vai nunca tirar aí de cena nenhum outro tipo de procedimento, nem um lifting facial e nem... Quando a gente pensa num rejuvenescimento da face, um tratamento estético da face, a gente pensa por camadas, né? Então a toxina botulínica, ela vai paralisar aquele músculo, como a gente já falou bastante, que vai dar ruga dinâmica. Agora, você tem a pele. A pele, ela vai envelhecendo com o tempo, ela vai começar a ter mancha, ela vai espessar, ficar com irregularidades. E a derme, que é a camada, a pele envelhecida. A qualidade da pele, nem a toxina botulínica, nem o preenchimento, nem o lifting vai mexer. O que vai melhorar é o peeling, que é um desgaste, é um tratamento para a pele como qualidade da pele. O preenchimento, né, ele serve para preencher, já diz o nome. Então, o que ele serve? É quando você tem vincos ou rugas estáticas, né, que é aquelas rugas que você parado já mantém, você injeta ele embaixo para diminuir esse degrau e diminuir o vinco. Então, é muito usado no sulco nasogeniano. Pode ser um exemplo aqui, né? Esse é o mais usado. Isso, vulgarmente chama de bigode chinês, né, que é esse vinco entre o nariz e o canto da boca. Aqui embaixo, com o tempo, começa a aparecer um vinquinho também, já uma idade um pouco mais pra frente, porque a bochecha ela vem descendo, né? E esse vinco, o sulco nasogeniano, é fixo. Então, qualquer criança tem, só que a bochecha vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo. Isso vai fazer um degrau e começa a ficar com sombra. Então, cada vez marca mais. Então, tem uma hora que você preenchendo, você diminui esse degrau, diminui a sombra e dá uma rejuvenescida por marcar menos. Lógico, a bochecha vai continuar descendo, né? Tem uma hora que não adianta preencher mais. Aí tem que puxar e reposicionar a pele e a musculatura que afrouxou, que é o lifting facial, né? Então, o preenchimento, ele é usado para pacientes já numa idade mais baixa, né? Geralmente 30, 40 anos, às vezes até um pouco mais, dependendo do grau de envelhecimento do paciente. Agora, paciente já com 50, 60 anos, dificilmente tem indicação só de um preenchimento. Aí é muito mais indicado o lifting facial. Eu vou dar um recadinho para quem está em casa, mas enquanto eu chego até lá, doutor, a ideia, como a gente está falando aqui desde o começo do programa, é que não deu uma diferença boa, mas que não fique algo exagerado, que de um dia para o outro você mudou, né? E a impressão que eu tenho, a gente vai chegar no lifting facial ainda, mas que esse lifting é que dá um up, ele é que dá o up, né? Então, na verdade, Depende da idade, né? Então se você está com em torno dos 35, 40 anos, nem está indicado o lifting facial. É isso mesmo. Você com a toxina botulínica e o preenchimento, você tem um resultado de rejuvenescimento muito bom e natural, e você vai jogando mais pra frente a cirurgia. Como um peeling é importante, porque não adianta você estar fazendo isso e deixando a pele se machucar e envelhecer, envelhecer, envelhecer. Então a gente tem aí diversas ferramentas e nenhuma vai anular a outra. Então não é pelo o crescimento dos preenchimentos que você vai anular e as outras técnicas de maneira nenhuma, né? Não, elas não competem entre si. O paciente chega, a paciente ou o paciente, já numa idade em que se pode fazer, sim, tá super indicado o lifting, mas fala assim, doutor, eu tenho um pouco de medo ainda, não estou muito confiante, de repente ela já quer mudar, mas ela ainda vai ganhar confiança aí nesse tempo, né? Dá para fazer os outros procedimentos que vão acabar, então vão sair ali do rosto, né? Ou um botox quando há indicação, ou o próprio preenchimento, até ela ganhar essa confiança para fazer o lifting. Já está indicado o lifting. Você faz os passos que seriam anteriores? Você tem uma flacidez de pele grande, suficiente para fazer o lifting, ou seja, a bochecha já desceu, já tem o sulco nasogeniano bem marcado, aqui embaixo também, a papada já está flácida, né? O preenchimento não vai dar um resultado que compense, na verdade. Ele pode até diminuir o vinco, mas não vai ser uma diminuição adequada, nem que ache que vale a pena. Então, o ideal é não fazer o preenchimento e fazer já o lifting. Já a toxina botulínica, que vai paralisar a musculatura, ele não compete em nada com o lifting facial. Por quê? Os pés de galinha, mesmo com lifting facial, vão continuar existindo pela contração da musculatura, porque o lifting vai tirar o excesso de pele, reposicionar a musculatura, esticar a pele, mas não vai paralisar o músculo vai continuar
funcionando embaixo de tudo que foi mexido. Então, a toxina botulínica nessa parte, né, na parte ao redor dos olhos, ela está indicada no pós-lifting, sim. Na testa, você tem como fazer cirurgias que enfraqueçam cirurgicamente a musculatura da testa, né, na região frontal, essa região. Então pode abrindo e machucar com bisturi a musculatura, ou endoscopicamente também fazer o lifting endoscópico que machuca definitivamente essa musculatura. Se por acaso optou fazer o mini lifting, que não mexe na testa, mexe só na parte da bochecha e na papada, aí sim pode continuar usando a toxina botulínica. Então a toxina botulínica frequentemente é usada, o preenchimento nessas regiões não é tão usado porque o lifting já corrige. Agora, uma coisa que tem aumentado muito e é uma tendência mundial que sempre se fala em congresso, é usar o preenchimento de gordura junto com o lifting facial. Por quê? Porque o envelhecimento se perde também bochecha, se perde, a pele vai ficando fina, a musculatura, além de flácida, ela fica cada vez mais fina, né? Então, você começa a ter um afundamento nessa região malar. Então, o preenchimento de gordura, mesmo depois do lifting, você puxa a pele, você puxa a musculatura, reposiciona, injetando a gordura, fica com a bochecha mais cheia, a face mais arredondada, e isso rejuvenesce muito. E já está provado que na gordura, no enxerto da gordura, tem células-tronco também. Então está tendo estudos que mostram que a qualidade de pele melhora, tudo isso devido à existência dessas células-tronco. Lógico, isso ainda está em estudo, mas já se tem falado muito disso. Perfeito. Já eu te pergunto sobre os materiais que são utilizados para fazer esse preenchimento. Você falou de gordura, né? Aí você me fala quais são as outras alternativas, o que dá mais resultado e o que é que não pode ser utilizado ou o que é que não funciona como preenchimento, né? Muitas pessoas ouviram falar aí de hidrogel, não sabem para que serve, às vezes até acham que é para preencher. Já você tira essas dúvidas aqui pra gente. Vou voltar para o nosso bate-papo com o doutor André Colaneri. Doutor, está falando agora sobre preenchimento. Vamos tirar o telefone da tela. Falando sobre preenchimento agora, então, doutor, olha só que bacana. A gente ouviu falar bastante sobre hidrogel, né? O hidrogel é uma substância utilizada para fazer preenchimento ou a função não é essa? Tem várias substâncias que podem ser usadas para preenchimento, né? As mais comuns são a gordura, o ácido hialurônico, aí tem o hidrogel, polimetilmetacrilato, né, outros produtos. A gordura é a mais usada, que é a lipoescultura, né, que tira a gordura de uma parte e usa ela para enxertar em outra parte. Muito comum aumentar o glúteo, fazer enxerto de face, né? A gordura mais usada é a mais segura também, porque não é difícil de ter alguma reação, porque ela já é do próprio organismo, ela é muito bem tolerada, né? Então, só que metade do que se põe, em torno de metade, é reabsorvido, né? Então, durante os primeiros 2 meses, você enxerta lá 100 ml, devem ficar em torno de 50, e o que fica para sempre é a sua gordura, difícil de dar problema. O ácido hialurônico, ele é uma substância que já existe na pele, só que é sintetizada em laboratório, então é um preenchedor bastante seguro, né? Dos sintéticos deve ser o mais seguro, com muitos estudos, só que ele tem uma duração menor, né? Ele é absorvível, dependendo do gel dele, porque o ácido hialurônico é uma substância, você pode ter um gel mais fluido e um gel mais espesso. Quanto mais fluido o gel, mais rapidamente ele vai ser absorvido. Então, para rugas muito superficiais, muito fininhas, o gel tem que ser fluido, em torno de 4 meses vai absorver. Para preenchimentos no sulco nasogeniano, em torno de 1 ano e pouco. Para preenchimentos mais profundos, região malar, uns 2 anos, o gel é mais espesso, né? Já o hidrogel, que não é ácido hialurônico, é diferente, né? Ele é absorvido em torno de 5 a 6 anos. Geralmente é bem aceito pelo organismo, só que quanto maior a quantidade você puser, maior o risco você vai ter, né? Então, às vezes a gente ouve algumas coisas que acontecem por aí de complicações, geralmente são quantidades grandes, né? E em membros inferiores, ou seja, pernas, o risco de um preenchimento grande é maior.
qualquer preenchimento. Se usar um monte de gordura e pôr na perna, também o risco é maior. Por quê? É uma região que a drenagem linfática é uma drenagem mais difícil, é uma região dura, né? Você não tem uma pele flácida, que nem você pega na face, você pega, puxa, tem uma complacência grande. Na perna você põe, já fica meio túrgido, meio endurecido. Quanto maior a tensão daquela região, mais vai comprimir as veias, as artérias e os vasos linfáticos. Se você puser muita quantidade no lugar, você está apertando toda a circulação, não só do sangue, como os linfáticos. E algum produto que pode dar alguma reação de cicatricial, né, que todos eles podem dar, uma cicatriz, fibrose, até infecção pode dar, alguma reação granuloma, alguma reação do produto em si com o organismo, isso gera reações em cadeia. Então, se você teve uma infecção, né, você vai ter mais fibrose. A fibrose vai atrapalhar ainda mais a circulação, e a circulação linfática também, que dificulta o acesso do sangue e as células de defesa, que facilita uma infecção, que vai facilitar mais a fibrose. Então é um ciclo vicioso, né? Então, se você começa a ter uma fibrose grande, uma pele ruim, já está tudo meio difícil de cicatrizar, a tendência é só piorar, né? Então, ficar muito atento para usar quantidades grandes em membros inferiores e até no glúteo, né? Por isso que a gordura, ela acaba sendo mais usada, mas tem limite, né? Não deve ser feita em grandes quantidades. Mesmo sendo o polimetilmetacrilato, né, que é o PMMA, que é bem conhecido como bioplastia, que é um nome não técnico, né? Ele também é muito usado para aumentar glúteos e aumentar membros inferiores e outras áreas do corpo. Eles são mini esferas de acrílico, várias bolinhas de acrílicos no gel. O gel acaba sendo absorvido, aquelas esferas de acrílico ficam lá. Isso causa uma reação inflamatória local, uma cicatrização em volta disso. Geralmente é muito bem aceito pelo organismo, difícil de dar algum problema, mas quando dá é um problema grande, porque você não tem como tirar, né? Todos os outros que a gente falou até agora eram absorvíveis, então um pouco mais para frente, mais para trás vão sumir do corpo. Esse não é, ele fica, é acrílico, né? Então é a mesma coisa, mas dá para tirar. Imagina que você pega uma seringa, põe a água e põe areia dentro. Chacoalha é mais ou menos aquilo, a areia é o acrílico e o gel. Aí você pega uma gelatina que é seu corpo, injeta lá e fala, por favor, tira a areia. Ou você tira a gelatina junto, ou você não tira. Então tá tudo dentro de músculo, perto de nervo, agora, perto de artéria. Você falou da bioplastia, isso é um procedimento que se faz? Tem muita gente que faz, né? Tá. Então, assim, procedimentos desses, mais profundos, em pequenas quantidades, é seguro. Agora, você pegar, fazer grandes quantidades no glúteo, que vai estar em músculo, perto de nervo, em áreas grandes, pernas, em grandes quantidades, é complicado. Nesses casos, né? O melhor a gente já teve a oportunidade é tudo ótimo. Se não dá certo, é o problema, né? Ah, mas minha amiga fez, outra amiga fez, tudo bem, então, mas o risco, ele existe pro resto da vida. Né? Às vezes, eu tô ótimo, 10 anos, tomou uma picadinha de inseto ali naquele lugar, que aquela picadinha de inseto inflamou e aquela picadinha de inseto causou uma reação inflamatória infecciosa ali, a tendência de você ter uma cicatrização, se está muito túrgido, está com problema de circulação de linfático, etc e tal, o risco de dar um problema maior é maior. Agora, a gente já teve a oportunidade de falar aqui do silicone, o encapsulado, né? Que é consagrado já para glúteos. Mas a prótese você tira. Exatamente. Deu problema, você vai lá, abre e tira, resolveu. O ideal seria, então, nessas regiões fazer com a prótese, silicone. Ela sempre, ela demanda uma recuperação maior, é uma cirurgia mais invasiva, então o risco, digamos, a curto prazo, 1 mês, 2 meses, é maior. Tá. O risco a longo prazo é menor, porque se der algum problema, você tira. Tá. Então, você falou dos materiais usados, você falou a gordura como sendo o mais usado, o mais seguro. O mais seguro, né? Agora, para pequenos, então, no rosto, né? Então, tem um preenchimento facial. Tem que tirar do próprio corpo, então seria uma intervenção dupla aí, né? Primeiro para tirar a gordura. Você tem que fazer uma lipoaspiração em algum lugar, né?
Você pega essa gordura, então você lava, você muitas vezes centrifuga ela, purifica para usar. Perfeito. Né? Então, no suco nigeriano é muito usado o ácido hialurônico, porque em pequenas quantidades você consegue fazer. É uma ideia de ganhar tempo, né? Porque depois de um tempo você vai ter que fazer o lifting, né? Porque, como a gente falou, o envelhecimento continua. Sim, perfeito. E não acho interessante você ter um produto que não seja absorvível, ou seja, usar o polimetilmetacrilato na face, quando você for pro lifting tá cheio de coisa lá dentro. Te atrapalha, então, né? Pode que seria o próximo passo. Né? Pode distorcer um pouco de anatomia, pode estar mais endurecido, né? E quando você vai corrigir a anatomia, você não precisa mais de nenhum produto lá, porque você já está corrigindo a anatomia. Né? Agora, se é uma gordura, não. A gordura ela já está integrada com o corpo, o ácido hialurônico vai ser reabsorvido com o tempo, né? Então, por isso que o mais usado na face é o ácido hialurônico. Junto com a cirurgia, o lifting facial, a gordura tem cada vez mais sido usada como complemento, digamos assim, para dar volume. Porque você puxa a pele, você estica a musculatura, mas continua sem volume, porque a gente vai envelhecendo, vai murchando, né? Então você põe na gordura, dá aquela esticadinha. O jovem é bochechudo, é gordinho, né? O idoso, muitas vezes, ele dá uma murchada, né? Vou dar um recadinho para quem está em casa. A gente volta, todo procedimento envolve um risco, doutor. E o paciente chega no teu consultório, ele quer fazer isso para ontem, porque geralmente a gente deseja mesmo as mudanças para ontem, né? E ele tem pressa, e você tem essa responsabilidade, né? E você quer explicar para ele tudo que vai acontecer ali. Então, até do material que vai ser utilizado, né? A recuperação que você precisa que ele tenha. Para a toxina botulínica, você falou de umas 4 horas aí de um pouquinho mais de atenção. Já você me fala do preenchimento, o que precisa ficar atento a quê? A gente parte para o lifting facial. E tudo que a gente falou aqui hoje, né? Então, se caminha para o lifting facial. Só que você falou que não abandona nunca a toxina botulínica, né? Então, é para uma coisa o lifting facial, a toxina botulínica serve para outra. Mesmo depois que fizer o lifting facial, vai precisar fazer o botox? Já o doutor explica aqui pra gente. Eu vou para o intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo com o doutor André Colaneri, que é cirurgião plástico. A gente fala nesse próximo bloco, que é o último agora, terminar de falar sobre preenchimento e lifting facial. Estou te esperando. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Falo sobre toxina botulínica, né, que é o famoso Botox, mas o Botox não é a única marca que existe. Lifting facial e preenchimento. Doutor, a gente falou do preenchimento aqui, você falou dos produtos utilizados, e o próximo passo é sempre o lifting facial, né? Até por uma ordem aí que a gente estava comentando durante todo o tempo do programa. A Adriana Matos, ela faz uma pergunta aqui, doutor. Ela quer saber se metacrilato dura, quanto tempo, você disse que é para sempre, né? Ela disse que aplicou no bigode chinês. Quando ela for fazer um lifting, dá algum problema? Ela tem 50 anos, pergunta se o produto é definitivo. Doutor. O polimetilmetacrilato é o PMMA, que a gente acabou de falar, que é aquelas microesferas de acrílico, é definitivo, isso não sai mais. Ele está dissolvido em todo o tecido que foi injetado. Então, no suco nasogeniano, geralmente na parte profunda da pele. A hora que ela fizer um lifting, vai esticar essa região, mas não vai ser retirado, vai permanecer ali o produto. Tá. O produto sintético, ele pode dar algum problema, não pode? Na aplicação? Por ele estar lá dentro, não tem nenhum tipo Todo produto pode dar alguma reação, até a gordura, que é própria do paciente, pode dar alguma reação, né? Agora, o risco é menor quando o produto é autólogo, ou seja, da gente mesmo, né? O corpo é mais difícil de dar uma reação. Não vai dar uma reação imunológica, ou seja, você falar isso não é meu, vamos reagir, né? Agora, o produto sintético pode causar isso, reação de corpo estranho, que a gente chama, né? Alergia pode causar, né? A gordura não vai causar alergia. O que a gordura pode causar é uma cicatrização em volta dela, né, pelo trauma cirúrgico, porque aquela célula vai ter que se acomodar no lugar, ser vascularizada novamente. Então é uma reação inflamatória. Né? Agora, os outros produtos sintéticos, eles podem causar alergias, reação de corpo estranho. O ácido hialurônico é o mais seguro dentre eles. Teoricamente, você não vai saber enquanto não
não utilizar. A não ser que você já tenha feito e dado uma realergia, senão tá. é difícil de saber. Que tipo de precaução ou de cuidado você precisa do paciente depois de fazer um preenchimento? Porque na toxina botulínica você pede umas 4 horas de um pouquinho mais de cuidado. Diferentemente da toxina botulínica, que é um produto químico, digamos assim, que você vai ter uma denervação química, que se aplicou, ela vai começar a agir, o preenchimento, ele é mecânico, ou seja, você põe lá, ele já está lá. Então o resultado é imediato. Ele está ocupando um espaço, esticando, se acomodando e diminuindo o vinco, porque é o volume dele que faz isso, né? Então é imediato o resultado. Pode ficar um pouquinho endurecido na região, né? Porque além do produto estar lá, vai ter um pequeno inchaço. Cada picadinha na pele pode dar também um vermelhinho, ter um sangramento pequeno, que pode acontecer. E esse inchaço, geralmente 2, 3 dias, regride, né? E o endurecimento, 1, 2 semanas, costuma dar uma boa suavizada na palpação do produto. Mas a grande maioria já faz, dorme, no dia seguinte já não tem nenhuma marca, não é visível, às vezes é palpável, você palpa, você sente alguma coisinha. Faz em consultório. Faz em consultório. Você palpa e sente uma coisa mais dura, mas não é visível, né? Em consultório é o preenchimento com ácido hialurônico, a toxina botulínica. Agora, se for gordura, tem que ser centro cirúrgico. Até porque precisa processar essa gordura. Exatamente. O polimetilmetacrilato, em grandes quantidades, tem gente que faz em consultório, não é o adequado, né? O adequado é fazer em um ambiente hospitalar. Aí vai de cada médico, cada conduta, né? E da escolha do bom profissional que a gente faz, viu? Também é uma responsabilidade nossa, né? Então aqui... Mas segura a gordura e fazer prótese, né? Então os procedimentos, preenchimentos definitivos ou em grandes quantidades devem ser muito avaliados para ver se realmente vale a pena ou não fazer. Tá. Tem telespectadora na linha, doutor. Vamos atender a Maria? Ela fala conosco de Arthur Nogueira, em São Paulo, interior de São Paulo, é isso, Maria? Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, obrigada pela tua participação. Fica à vontade que o doutor já está te ouvindo. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta, eu queria saber se existe algum produto que tire rugas, que seja, assim, que tenha um tempo maior. Que dure mais, é isso? Isso, que dure mais. Tá, obrigada pela sua pergunta. Doutor, olha que pergunta boa, né? A gente quer que o resultado dure bastante, né? E para rugas, a gente falou de rugas aqui, lá da toxina botulínica, né? Porque o lifting, ele tem uma outra função aí, né? Exatamente, o lifting ele vai diminuir a flacidez da pele e da musculatura, né? Reposicionando as estruturas que ficaram flácidas. A toxina botulínica não tem um produto que tenha uma duração maior que ela. Agora, boa notícia para você e para todos nós, viu, Maria? Que o doutor falou que com a reaplicação constante, a musculatura tende a atrofiar. Isso, então vai enfraquecendo. A ideia é que dê menos trabalho aí no futuro. Mas quem aplica e reaplica, faz isso sempre, porque dá uma rejuvenescida boa, né? Na verdade, a gente fica incomodado quando volta as rugas, né? Então, ela vai voltando aos pouquinhos, né? Elas voltam, exatamente. Do mesmo jeito que ela foi diminuindo aos pouquinhos, ela vai voltando. Não é de um dia para o outro que ressurgem todas, né? Mas quando ela vai surgindo e vai marcando, o paciente já começa a ficar um pouquinho desconfortável, né? Porque a melhora é muito evidente, né? Então dá um bem-estar quando você diminui as rugas, né? Dá uma sensação de alívio, a face fica mais descansada, leve, mais dá uma leve, leveza, exatamente. Vamos partir para o lifting facial, senão a gente não consegue falar tudo aqui, mas o doutor está sempre por aqui, está sempre convidado a voltar, viu, doutor? Obrigado. Agora, para falar de lifting facial, o doutor também trouxe uma imagem aqui, aliás, ele me mostrou essa imagem antes do programa começar, e é muito legal para a gente entender o que vai ser mexido com um lifting facial. Agora, você me disse que quando estiver no ponto, Ti, você pode me avisar que a gente já coloca. Você me disse que houve uma mudança, antigamente era feito diferente. Antigamente mexia-se só na pele, né? Soltava a pele e puxava. Agora... Hoje é extremamente complicado. Vamos ver a imagem, cirurgia. então. Ela é bastante trabalhosa.
porque não se mexe só na pele. O que envelhece não é só a pele, esse é o vetor de envelhecimento, né? Então o que acontece quando a gente envelhece? A sobrancelha cai, a pálpebra dá uma afundada, a bochecha escorrega para frente, por isso que os vincos ali do sulco nasogeniano, que é o bigode chinês, fica mais profundo, começa a ter aquela papadinha no lado do canto da boca e também abaixo do queixo fica tudo flácido, né? Então a ideia do lifting facial é reposicionar o que saiu do lugar. Não é esticar demais, não é transformar ninguém em outra pessoa, né? Não é mudar nada da face, é reposicionar as estruturas da onde elas vieram para ter um resultado bastante natural, né? Pode haver exagero? Na vida tudo pode haver exagero, né? Esse é o bom senso, né, de cada médico e a experiência dele, né? Então... Você falou que vai reposicionar, então tem ali teoricamente o lugar certo de cada parte ali que vai ser rearranjado. Mas você solta e puxa, né? Tá, e daí você perfeito. puxa mais ou puxa menos conforme a sua mão e o que você acha que deva ser certo. Então isso tem muito a ver com também de cada médico ter a sua conduta. A ideia é se fazer uma vez só na vida, um lifting facial? Quando você reopera, sempre é mais difícil porque você já tem estruturas mexidas, né? Então, quanto dura um lifting? Não existe essa resposta como quanto dura uma prótese, um resultado de mama, de abdômen. Você vai operar, você vai estar mais jovem, você vai estar mais bonita, mais harmônica, etc. Mas no dia seguinte você é um dia mais velho, no outro dia você é 2 dias mais velho, no terceiro 3 dias você continua envelhecendo, né? Então é como se você estivesse envelhecendo aqui, você vem um pouquinho para trás e vai continuar envelhecendo. Então quanto vai durar? No dia seguinte já não durou o que estava antes, né? Agora, lógico, você sempre vai estar melhor do que se não tivesse feito. Porque aquela pele saiu, reposicionou a musculatura, né? Então, para voltar a ter uma flacidez grande, também vai aquilo. Depende de cada paciente, da pele, do hábito, se fuma, se toma sol, se não fuma, o tipo de pele. Né? Cada um tem um envelhecimento. Aquele que envelheceu muito mais rápido também vai continuar envelhecendo mais rápido. Tem essa questão também, tem gente que envelhece mais rápido, mas fazer aniversário é uma questão decisiva, né? Quanto mais você viver dali para frente, maior é a chance de você perder esse resultado com o passar dos anos. E a pele vai ficando mais fina, né? Vai perdendo elasticidade. Por isso que às vezes fazer um peeling, uma manutenção é interessante para você manter aquela pele de uma qualidade melhor, ficando com mais colágeno, mais espessa para durar mais. Quando faz uma cirurgia num paciente que tenha uma pele mais grossa, é melhor do que fazer num paciente já com uma idade avançada com a pele mais fina. Primeiro que o material que você trabalha é melhor, né? Ele tem uma elasticidade melhor, é mais duro. É mais interessante e a mudança vai ser mais natural. Pega um paciente de 70 anos fazer um lifting, fica evidente que foi feito o lifting de um dia para o outro, muda muito, né? Pega uma paciente com 50 e poucos anos e faz um lifting, a mudança não é tão drástica, né? E a pele, essas estruturas, elas ainda são boas, né? Então é mais interessante você não deixar cair tudo para fazer. Lógico que se tem uma flacidez leve também não está indicado. Você tem que já valer a pena fazer a cirurgia. Você falou de não deixar a situação ficar mais complicada, né? Tem até uma questão de um risco cirúrgico que deve aumentar. Aumenta pela idade do paciente, né? Pela situação clínica da paciente. Agora, para quem está em casa saber o que você pede de exames, se a pessoa que chega no consultório e fala, doutor, eu vim aqui... A gente checa tudo, né? Lógico. Eu vim fazer um lifting. A primeira coisa é você conversar e saber dos fatores de risco dessa paciente ou desse paciente, né? Isso tem a história, os hábitos do paciente, se fuma, se não fuma, se faz esporte, se não faz, se toma algum remédio ou não, se tem algum problema da tireoide, coagulação. Você pergunta tudo isso para ter um screening. Mas você vai atrás de laboratório para saber se tem anemia, a coagulação é normal, se o rim funciona bem, se a tireoide funciona bem, se o coração está adequado, né? Faz teste ergométrico para forçar esse coração agindo. Então você dá uma olhada em tudo, né? Faz a prevenção de trombose. Cuidados no pós-operatório. Até 3 semanas, como toda cirurgia, você tem um risco de sangrar, né? E uma das complicações mais frequentes do linfo facial é sangramento. Não é sangramento, uma hemorragia enorme, mas se você tem um sangramento pequeno na face, faz uma
bola, um hematoma, bolinha de sangue, isso além de ter uma cicatrização ruim que pode comprometer o resultado, ele pode esticar a pele que já está solta. Então imagina a pele solta, ela está machucada. Aí você pega e faz uma tensão, estica essa pele, você aumenta o risco de necrose, porque o sangue que estava chegando pouco, chega menos ainda. Então, se tem um hematoma, não é uma equimose, que é aquela manchinha vermelha, isso daí não tem problema. Se tem uma bola de sangue ali que está esticando e está tenso, precisa reoperar para limpar. Até 21 dias, os vasinhos não foram cicatrizados. Então não fazer força, não carregar peso, tem que tomar banho morno, nada de quente demorado, né? Até 1 mês e meio não deitar de lado, não se esfregar, né? Não forçar essa região. E o paciente que tem pressão alta tem que redobrar os cuidados, né? A pressão tem que estar muito boa, porque é um dos fatores de aumento do risco do pós-operatório e intraoperatório também é a pressão aumentada, né? Porque sangra mais e aumenta o risco do hematoma. A gente tem então todos esses cuidados pré-operatórios, né? A escolha do bom profissional para que o procedimento corra bem e a responsabilidade do paciente no pós-operatório. Agora, você falou que depende da mão do paciente, então deve ter uma conversa, né? Porque tem uma mudança ali no espelho, doutor. É muito Primeira coisa, você tem que entender o que o paciente pretende, né? Isso qualquer cirurgia plástica, ele não quer algo muito... Assim, a maioria não quer nada demais, querem simplesmente um resultado natural, rejuvenescer, mas continua sendo a pessoa. E essa é a proposta da cirurgia, não é você virar outra pessoa, né? Então, não esticar demais, não é sair distorcido, não, esse não é o ideal. O ideal é ficar, logicamente, natural, harmônico, né? Essa é a ideia. E depois tentar manter esse resultado com as outras ferramentas que nós temos, né? A própria toxina botulínica. O paciente tem que manter hábitos saudáveis, evitar sol, pode usar um hidratante, fazer a toxina botulínica de vez em quando, fazer algum peeling também de vez em quando, né? Mas saber que aquilo não é para sempre, vai continuar envelhecendo, né? Então, é uma cirurgia para você se sentir melhor, mas não existe parar no tempo. O paciente tem que entender isso e que a perfeição não existe também, né? A gente é assimétrico, a mama é diferente, a sobrancelha é diferente, a orelha é diferente, vai sempre ter uma simetria, né? E essa conversa é muito importante, porque pacientes que ficam imaginando milagre, a perfeição, não devem ser operados, né? Você não consegue agradar. Está buscando alguma coisa que simplesmente é impossível. Doutor, quero agradecer demais a sua presença aqui hoje, esclareceu, deu pra gente falar bastante sobre os 3 temas, mas volte, porque temos muitas outras coisas para falar aí das cirurgias plásticas, né? Que crescem cada vez mais no nosso país, o que é excelente. Homens e mulheres buscando ali, não é o corpo perfeito, porque ele não existe, mas o que eu acho principal é a melhora da autoestima. Mas a proposta da cirurgia plástica é essa, você se sentir melhor. Mas as pessoas distorcem. Não é se transformar em outra pessoa, você se sentir melhor e falar, tô legal. Obrigada, doutor, pela sua presença. Volte sempre. Obrigado. Sempre bem-vindo aqui. Obrigada a você que a cada pergunta compartilha um pouquinho da sua história, da sua vida aqui conosco. Hoje nós falamos então sobre lifting facial, preenchimento e toxina botulínica com o doutor André Colaneri, cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Essa informação é muito importante na hora de você buscar um especialista também, um médico que vai aí te ajudar no que você precisar. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau!